Tem um livro que se tornou um clássico da literatura cristã, final do século XIV, início do século XV, de um monge alemão chamado Tomás de Kempis. E ele escreveu um livro com o título A Imitação de Cristo. E eu queria ler um trecho desse livro para você, que tem tudo a ver com o que nós iremos falar hoje à noite. O Tomás de Kempis, ele diz assim: quem me segue nunca andará em trevas, diz o Senhor. Essas são palavras de Cristo, e com elas aprendemos como devemos imitar sua vida e seus costumes, se quisermos ser realmente iluminados e livres de toda a cegueira do coração. Seja, portanto, nosso principal empenho a meditação sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tem o Espírito encontrará nela um maná escondido. Acontece, porém, que muitos dos que ouvem o Evangelho sentem pouca afeição por ele, porque não têm o Espírito de Cristo. Mas todo aquele que entende e aprecia plenamente as palavras de Cristo deve se esforçar para conformar por inteiro sua vida à vida dele. De que adianta discussões profundas sobre a Trindade se você não é humilde, desagradando assim a Trindade? Pois não são as palavras elevadas que tornam um homem santo e justo. É a vida virtuosa que o torna querido por Deus. Prefiro sentir a contrição a saber defini-la. Se você soubesse a Bíblia toda de cor e conhecesse os pensamentos de todos os filósofos, de que adiantaria se o amor e sem a graça de Deus? Que grande inutilidade! Nada faz sentido, nada exceto amar a Deus e servir tão somente a Ele. Não há sabedoria mais elevada que esta, pelo desprezo do mundo, caminhar em direção ao reino dos céus. É inútil, portanto, buscar as riquezas que perecem e nelas confiar. É inútil perseguir honrarias e posições elevadas. É inútil seguir os desejos da carne e trabalhar pelo que depois resultará em dura punição. É inútil desejar vida longa e descuidar-se de viver bem. É inútil se importar apenas com a vida presente e não esperar o que há de vir. É inútil colocar o amor naquilo que passa rapidamente e não se apressar na direção de onde a alegria eterna se encontra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, por favor, nos alimenta com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, mostra-nos de fato, ó Deus, a quem nós devemos imitar, quem é o nosso alvo de imitação e como nós devemos seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós estamos fazendo uma série de exposições na Epístola de Paulo aos Filipenses e nós estamos falando sobre verdadeira espiritualidade. Nós temos visto várias coisas aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, já no primeiro capítulo e no início do segundo capítulo, a respeito de como ter uma vida verdadeiramente espiritual. E nós chegamos nesse texto do capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, onde nós somos desafiados com a grandiosidade da mensagem que aqui se encontra. Nós somos desafiados a, de fato, imitar ao Senhor Jesus Cristo, assim como nós acabamos de ouvir aqui na última música, assim como nós podemos ler nessa obra fantástica do Tomás de Kempis, A Imitação do Senhor Jesus, assim como o próprio Paulo nos fala aqui na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao 11. Então eu peço que você continue assim, firme, paciente, compenetrado, prestando atenção para que nós, nesses poucos minutos, abordemos aqui esses versículos e tiremos as lições necessárias para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Vamos fazer a leitura do texto, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5.
Eu vou ler na Revista e Atualizada. Eu acho que será melhor. Eu ia ler na Nova Almeida, mas vou ler na Revista e Atualizada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Muitos dizem que há dias marcantes nas nossas vidas. Alguns elencam que há pelo menos 2 dias fundamentais na sua e na minha vida. É o dia que nós nascemos, porque sem esse dia não haveria os outros dias para que nós desfrutássemos. Mas há um dia também sobremodo marcante nas nossas vidas. É o dia onde nós compreendemos para que nós estamos vivos. É o dia onde nós percebemos qual o nosso propósito de vida. Há 3 perguntas básicas que o homem tenta responder há muito tempo, desde que ele existe. Ele continuará tentando responder. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que é que eu estou aqui? E nas nossas vidas, quando nós conseguimos responder essa pergunta, por que é que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Qual o significado da minha vida? Esse dia ele é marcante, ele deve ser aquele dia que é uma dobradiça nas nossas vidas, porque a partir daí nós conseguimos enxergar com mais nitidez, com mais claridade, por que é que nós estamos vivos, por que é que nós ainda temos saúde, vigor para viver. Deus quer que você compreenda por que você está vivo. Deus quer que você saiba, tenha certeza, por que é que você ainda está respirando. Qual o propósito, o significado da sua vida. Esses 2 dias, eles são nevrálgicos para as nossas vidas, eles são essenciais. E nós observamos na Bíblia que o propósito da sua e da minha vida não está ligado apenas a amar ou realizar algo que nós realizemos bem, mas sim a como relacionamos toda a nossa vida, a nossa rotina e aquilo que nós amamos com o Deus que nos criou. O que você faz, deixa de fazer, no que você se empenha, gasta energia. Por que você faz tudo isso? Você precisa conectar isso ao propósito que o Criador tem para a sua vida. Se você estiver apenas vivendo por viver para você mesmo, para a sua família, para as suas realizações, para aquilo que você deseja, você não está no caminho que Deus colocou para a sua vida. Para realizar, para viver, nós precisamos atentar para isso o mais rápido possível. Esse deve ser o nosso grande objetivo, esse deve ser o nosso grande propósito de vida. Se nós não fizermos isso, se nós não tornarmos isso realidade em nossas vidas, nós criaremos objetivos egocêntricos para nós. Nós criaremos objetivos onde o nosso ego ele estará em primeiro lugar, onde a nossa própria satisfação é o fim daquilo que nós fazemos. Não é isso que Deus ele deseja para você e para mim. Nós não somos apenas seres meramente materiais, feitos de carne e osso. Não. Nós também não somos seres egoístas, ou pelo menos não deveríamos ser. Nós somos seres relacionais, nós somos seres espirituais, e nós somos seres que foram criados
para um telos, para um fim, para um propósito. Nós precisamos captar isso o mais rápido possível. E a preocupação do apóstolo Paulo era de fato que os filipenses, eles não perdessem de vista o propósito cristão. Eles deveriam olhar para o próprio Senhor Jesus e observar no Senhor Jesus o exemplo de vida dele para os filipenses, consequentemente para você e para mim. Eles não poderiam se enganar, eles não poderiam deixar que a vida deles passasse sem sentido, sem que eles realizassem a missão que o próprio Deus havia dado para eles. Não sei se você já ouviu uma pregação do John Piper, uma pregação que tem por título Não Desperdice a Sua Vida, chocante, e o John Piper ele dá o exemplo de um homem que passou a vida esperando a aposentadoria. Depois que ele se aposentou, ele disse que agora ele estava bem. Ele passou a ir para a praia todos os dias e juntar conchinhas na praia, enchendo várias garrafinhas de conchinhas. E ele disse que agora ele estava feliz. O comentário que o pastor americano John Piper faz é: que lastimável. Que lastimável, porque um dia aquele homem estará diante de Deus e ele apresentará o que para Deus? As suas conchinhas. Foi para isso que ele viveu, foi para isso que ele gastou a sua vida, foi para isso que ele investiu tempo, dinheiro, energia. Não desperdicemos as nossas vidas. Olhemos para o Senhor Jesus e tomemos dele o exemplo que nós precisamos seguir. Um dia você e eu também estaremos diante do Senhor. E não importará para o Senhor quantas conchinhas você e eu nós juntarmos na praia. O que valerá é o quanto do Senhor Jesus você e eu quisemos imitar. O quanto do Senhor Jesus nós almejamos nos parecer cada vez mais. É isso que nós devemos observar. E nesse texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, nós podemos perceber essa exortação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Nós iremos aí dividir esses versículos, que são poucos, em 3 partes. Nós iremos olhar aí no versículo 5 até o 7, como o próprio Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Versículo 8, como uma espécie de centro, como Jesus, como homem, ele se humilhou a si mesmo. E também nos versículos 9 ao 11, como Deus, o Pai, o exaltou como Senhor de tudo. Lembre que nós estamos aqui observando no fluxo do argumento do apóstolo Paulo que ele quer que essa igreja seja unida. Ele quer que essa igreja esteja com a mesma mente. Ele quer que essa igreja seja como uma única pessoa, como alma e mente e corpo, alma e espírito. Eles precisam ter a mesma mentalidade, mas eles não conseguirão ter a mesma mentalidade se eles não tiverem a mentalidade de Cristo. Se eles não observarem o exemplo de Cristo e tomarem esse exemplo para si mesmo, eles não conseguirão trilhar o caminho da unidade dentro da igreja. Os partidarismos acontecerão, as rixas acontecerão, as discórdias acontecerão. O exemplo de Cristo precisa ser lembrado sempre, e este é o maior exemplo que nós podemos ter, é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós observamos aí como Deus, Jesus, ele se esvaziou a si mesmo. Versículo do 5 ao 7. Aí nós temos um único verbo no imperativo. Esse verbo aí ele é traduzido como tenham o mesmo sentimento, ou tenham o sentimento. Esse é um imperativo aí que Paulo usa nessa epístola, nesses primeiros versículos 5 até o 11. Os demais verbos não estão no imperativo, apenas esse. Muitos dizem que esses versículos fazem parte de um hino antigo da igreja primitiva.
onde no versículo 5 Paulo faz uma espécie de introdução e a partir do versículo 6 até o 11 ele faz uma descrição do exemplo do Senhor Jesus, chamando aqueles cristãos a seguirem esse exemplo, a praticarem esse exemplo na vida deles. Então Paulo ele se dirige à igreja e dá uma ordem para ela. Coloca aqui um verbo no imperativo, eles precisam fazer isso, urgentemente. E aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Houve também em Cristo Jesus. O que Paulo quer aqui é que naquela igreja haja um espírito semelhante, igual ao do Senhor Jesus Cristo. É que haja uma mentalidade, uma maneira de enxergar a vida da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo. Aqui, aquela igreja está debaixo de uma ordem, de um imperativo apostólico, para que eles observem a vida do Senhor Jesus e eles tenham o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo. Mas que sentimento é esse? Essa palavra ela é difícil de se traduzir, porque ela abrange alguns significados que no português não há como abarcar com uma única palavra. Por exemplo, se você olhar na NVI, você vai perceber que o tradutor da NVI, ele utiliza a palavra atitude para traduzir esse termo grego. O fato aqui é que o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja é para que aquela igreja ela tenha a consciência, a afeição e a atitude do Senhor Jesus Cristo. Que aquela igreja haja como o Senhor Jesus agiu. Que aquela igreja sinta a afeição que o Senhor Jesus teve. Mas não somente isso, que ela entenda o que ela está fazendo. Que ela tenha consciência plena do que está acontecendo aqui. Do modelo que ela tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma consciência do Senhor Jesus Cristo, que houve também no Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Cristo Jesus Cristo, aparece muitas vezes aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Pelo menos 40 vezes. Eu contei, eu acho que dá mais de 40 vezes. Essa é uma epístola cristocêntrica também. Essa é uma epístola que está embasada, alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque vida de igreja não tem como existir sem a figura do Senhor Jesus Cristo. Igreja sem Jesus é clube. Igreja sem Jesus é uma reunião de pessoas, é uma ONG qualquer. A igreja só é igreja por conta do Senhor Jesus Cristo. Por conta desse homem que o apóstolo Paulo descreve como Deus, mas também como ser humano. E aí nós podemos lembrar que Jesus é esse. Que Jesus é esse que o apóstolo Paulo está falando para que os filipenses tenham em suas vidas a mesma consciência, a mesma atitude, a mesma afeição. E aí ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus. Este Jesus que o apóstolo Paulo está se referindo é aquele que sempre compartilhou da mesma natureza de Deus. Esse Jesus que sempre existiu. Esse Jesus que sempre foi Deus. Na eternidade, ele já subsistia em forma de Deus. Se você for para a carta de Paulo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, passa um pouco. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz: ele, referindo-se a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é aquele que mostra o Deus que não se pode ver. É na pessoa de Jesus que nós, de fato, conhecemos, podemos ver a divindade. O autor aos Hebreus, pode um pouco mais para frente, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele é o resplendor, ele é aquele que transparece a divindade, ele é aquele que nós podemos olhar, fixar os nossos olhos e dizer: ali está Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo João, falando da pré-existência do Verbo, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 14. O Verbo se fez carne. Esse Jesus, é desse Jesus que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses capítulo 2. Esse Jesus que sempre existiu, compartilhando da mesma natureza de Deus. É este Jesus, com essas características, que os filipenses deveriam tomar como exemplo. Isso é espantoso se nós pararmos e meditarmos de maneira compassada. Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, mesmo subsistindo na forma de Deus, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não encarou a sua essencialidade, os seus privilégios, como algo que ele poderia se apegar, ou como algo que ele deveria se apegar, se agarrar. O Senhor Jesus, como Deus, como Criador, como sustentador, como a imagem do Deus invisível, como o resplendor de Deus, ele não deve nada a você, ele não deve nada a mim. Você e eu devemos tudo a ele, mas ele não lhe deve nada. Ele não estava obrigado a fazer nada por você e por mim, porque ele é Deus, porque ele sempre subsistiu como Deus. Mas aí o exemplo do Senhor Jesus começa a tomar forma. Os cristãos de Filipos, à medida que iam lendo a carta de Paulo, talvez eles parassem, engasgassem e não é possível que ele está dizendo isso. A sublimidade do texto nos emociona muitas vezes, porque nós percebemos aqui o Criador de tudo, aquele que tem poder sobre tudo e todos, fazendo o que o apóstolo Paulo passa a dizer: antes a si mesmo se esvaziou. Aqui nós temos uma palavra que deu origem a uma teoria chamada teoria quenótica, ou da quenoses, do esvaziar do Senhor Jesus. E algumas interpretações ao longo da igreja fizeram com
conclusões equivocadas a respeito da pessoa do Senhor Jesus surgissem. Paulo não está dizendo que Jesus ele abandonou a sua divindade. Paulo não está dizendo que Jesus perdeu os seus atributos. Paulo não está dizendo que Jesus mudou a sua essencialidade divina. A atenção que nós devemos perceber aqui do apóstolo Paulo é que Jesus, muito mais do que deixar algo, ele atribuiu algo a si. Ele trouxe algo para si mesmo. A analogia não é nem tanto de se despojar, mas de se revestir. Esse é o ponto aqui. Ele se esvaziou, e eu chamo a sua atenção essa expressão ela vai se repetir 2 vezes no texto. A si mesmo. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Versículo 8. A kenosis do Senhor Jesus, o autoesvaziamento de Jesus foi algo deliberadamente que surgiu, que brotou dele. Foi uma ação espontânea, uma ação de amor, uma ação que ele não foi coagido a fazer, ele não foi forçado a fazer, ele fez porque ele quis. E o apóstolo Paulo enfatiza isso muito bem usando essa expressão, a si mesmo se esvaziou. Parece até uma redundância, mas é a ideia da ênfase do texto, para que nós percebamos a voluntariedade do Senhor Jesus. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O Senhor Jesus quis espontaneamente se rebaixar ao mais baixo posto que você poderia imaginar. Não somente humano, mas muito mais do que isso, servo de todos. Você lembra que em João capítulo 13, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e ele disse: quem quisesse ser o maior, fosse aquele que servisse. Mas ele não apenas falou, ele deu o exemplo. Tirou a sua roupa de cima e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Tanto é que aquele mais afobado disse: não, Senhor, o Senhor não pode me lavar. Jesus disse que se ele não fosse lavado, ele não teria parte com ele. Ele disse: por favor, Senhor, me banha. Não somente os pés, mas todo o corpo. Mas o fato ali é para o exemplo do Senhor Jesus. A sua servidão, a sua postura de servo, de humilde, mas também a sua aparência humana, tornando-se em semelhança de homens. Várias heresias surgiram ao longo da história da igreja, principalmente no período patrístico, nos primeiros 500 anos da história da igreja. E uma delas referia-se à aparência do Senhor Jesus. Se Jesus de fato era um humano, ou se Jesus apenas aparentava ser um humano. Vários pensamentos da época diziam que algo sagrado não poderia se unir a algo profano. O espírito não poderia se unir com a carne. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Na encarnação do Senhor Jesus, os seus discípulos, todas as pessoas podiam ver que ele era de fato humano. Ele não apenas aparentava ser humano, mas ele era humano. E ele era o humano. Se pisou um ser humano nessa terra, foi o Senhor Jesus Cristo. Se de fato houve um verdadeiro ser humano, esse tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo.
tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, todos constataram que de fato Jesus era humano. Tanto é que vários líderes de uma seita religiosa da época do Senhor Jesus, os fariseus, o acusaram de, como humano, João capítulo 8, fazer-se Deus. Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia. Eu sou. As pessoas que tiveram contato com Jesus perceberam muito bem quem ele era. Que ele era de carne e osso. Mas outras, por intervenção divina, perceberam que ele não era somente isso. Ele não era somente humano. Ele não era somente carne. Ele era algo muito maior. Em segundo lugar, nós temos aí o versículo 8 como um centro. Nós temos Jesus como homem. E Jesus como homem, ele se humilhou a si mesmo. Versículo 8, o apóstolo Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O próprio Senhor Jesus voluntariamente se rebaixou, se humilhou. Colocou-se como que nos estrados dos pés dos seres humanos. No mais baixo nível. Inclusive, a opção de vida do Senhor Jesus sempre foi uma opção de vida muito simples, muito restrita. Se você lembrar dos evangelhos, você vai lembrar que várias pessoas ajudavam o ministério do Senhor Jesus, inclusive mulheres. Porque ele veio com uma missão específica. Todas as demais preocupações, elas não eram importantes para a realização, a concretização da obra, da missão que Deus o outorgou. A si mesmo, voluntariamente, se humilhou. Mas não somente se humilhou. Paulo vai mais a fundo. E Paulo diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se ainda havia algum estágio mais baixo para Jesus chegar, ele voluntariamente chegou. Aqui nós temos diante de nós a pior, a mais humilhante e ultrajante morte do primeiro século. O Império Romano era uma força militar imperial que imprimia a sua vontade naquela época, e para mostrar que de fato eles tinham autoridade, tinham o poder, eles matavam, assassinavam pessoas cruelmente, executavam pessoas em público, em uma morte que não era algo tão rápido, mas uma morte que fazia com que a pessoa sofresse, até não conseguir mais respirar. Tão humilhante que os crucificados eram crucificados nus. Nos filmes nós não observamos isso. Mas a realidade contextual, histórica da crucificação era que para que a humilhação fosse ainda maior, aquela pessoa estava exposta ali, nu. Foi assim que o Senhor Jesus morreu por você e por mim. Foi assim que ele se humilhou. Foi a esse tipo de morte que ele se entregou, que ele voluntariamente se dispôs a morrer. Em terceiro lugar, a partir do versículo 9 até o versículo 11, nós temos uma virada aqui, a segunda parte desse hino, basicamente, segunda ênfase.
Nós temos Deus, o Pai, exaltando o Senhor Jesus como Senhor de tudo, como Senhor de todos. Aquele que se humilhou, aquele que se tornou como semelhança de homem, aquele que se tornou servo, Deus o exaltou sobremaneira. Pelo que também Deus o exaltou acima de tudo, sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Interessante, e se você ou nós tivermos um dia a oportunidade de estudar mais o Evangelho de João, nós vamos perceber que há várias ironias no Evangelho de João. Há várias coisas acontecendo e João está colocando aquelas cenas ali para mostrar, de fato, isso é verdade. Mas as pessoas muitas vezes, hipocritamente e cegamente, estavam dizendo, mas não estavam percebendo que aquilo estava acontecendo. Por exemplo, na crucificação do Senhor Jesus, frases foram colocadas na sua cruz. Jesus, Rei dos judeus. Aquelas pessoas não criam que Jesus era o Rei dos judeus, mas elas colocaram ali porque Deus queria mostrar através da sua palavra que, ironicamente, aqueles que zombaram de Jesus como Rei dos judeus, de fato, na realidade, ele era sim o Rei dos judeus e não aquele a quem os soldados serviam, que era César. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existem várias religiões verdadeiras. Não existem vários caminhos que conduzem a Deus. Porque só existe um nome que está acima de todo nome. Então esse relativismo religioso não é o que nós aprendemos nas Escrituras. Só há um nome, e esse nome é o nome de Jesus, e esse nome está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você lembrar de outra cena da crucificação no Evangelho de João, você vai lembrar soldados colocando coroa de espinho no Senhor Jesus, um manto vermelho, um caniço, representando ele como rei, se curvando diante dele e adorando o seu nome. Mais uma ironia das Escrituras. De fato ele é o rei. E de fato um dia todo joelho se dobrará diante dele. Confessará que realmente ele é Senhor. O alerta para você que ainda não é seguidor de Jesus é que esse dia, esse reconhecimento não é para salvação, é para condenação. O reconhecimento para a salvação do senhorio do Senhor Jesus está aberto hoje. O convite que o Senhor Jesus faz para que nós nos aproximemos dele, reconhecendo a sua soberania, a sua autoridade, é hoje. Depois de hoje, você não sabe nada do que vai acontecer com você. O dia dessa oferta é hoje e não pode ser deixada para trás. Esses joelhos que se dobrarão, eles podem estar no céu, eles podem estar na terra, eles podem estar debaixo da terra. Eles se curvarão ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é dono de tudo. Ele criou tudo. E Ele reina sobre tudo. No versículo 11 ele termina e diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu o nome a Jesus. Nome esse que fará um dia com que todos reconheçam que Ele é Senhor. E eles confessarão.
Se você lembra de Romanos capítulo 10, Paulo diz que se nós confessarmos ao Senhor Jesus, se nós crermos no Senhor Jesus, nós somos salvos. Novamente eu repito, a oferta para a confissão, para a salvação, ela está estendida hoje, mas ela tem prazo de validade. Haverá um dia escatológico, o grande dia do Senhor, inclusive nós já vimos aqui em Filipenses, o dia de Cristo, onde essa oferta, ou essa cena de reconhecimento, de confissão, ela não servirá para a salvação, mas ela confirmará a condenação de muitas pessoas que se tornaram duras, arredias à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que aplicações rápidas nós podemos fazer dessas informações que nós acabamos de ver aqui? Eu queria listar aqui rapidamente, pontualmente, algumas poucas aplicações. Queria que você estivesse atento ainda a esse momento importante, onde nós podemos aplicar parte do ensino das Escrituras em nossas vidas. Em primeiro lugar, quais são as principais questões e quais são os dias mais importantes da nossa vida? Quais são as questões que você mais se preocupa no seu dia a dia? Quais são as questões que você para pensar e o valor que você dá a essas coisas? Quais são os dias que você considera como os dias mais importantes da sua vida? Será se é o dia que você toma consciência e percebe que a vida só tem sentido ao lado do Senhor Jesus? Você pode ganhar muito dinheiro, você pode construir muitas casas, você pode ter muitos amigos, você pode ter muito reconhecimento, mas no final das contas você sempre vai querer mais. Porque nenhuma dessas coisas pode satisfazer os anseios, os desejos mais profundos do seu e do meu coração. Só Jesus. Quando nós descobrimos o propósito da nossa vida, tudo fica mais claro, tudo fica mais leve, tudo fica mais nítido, apesar das tribulações que continuarão. E o propósito da sua e da minha vida é a glória de Deus. Não é a sua glória, não são as suas conquistas, não são as suas vitórias, mas a glória de Deus. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, afirma que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. O exemplo que o Senhor Jesus nos deixou foi o exemplo de humildade. O exemplo que o Senhor Jesus nos deixou para transformar as nossas relações conjugais, paternas, maternas, profissionais, eclesiásticas, é o caminho da humilhação. Não tem como andarmos unidos se em algum momento eu me achar melhor do que você. Enquanto esse sentimento, essa atitude estiver no meu coração, na minha vida, nós não conseguiremos caminhar unidos. Isso precisa começar em você, precisa começar em mim. E uma das grandes características de um cristão é de fato viver essa humildade em amor, em palavras, em gestos, na administração do que tem, do que Deus tem dado a você, inteligência, informações, dinheiro, bens, família, amigos, talentos. Mas fazer isso com humildade.
O verdadeiro cristão, ele faz diferença onde ele vive, onde ele está inserido, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É dessa forma que você e eu impactamos a sociedade. Não é se você tem uma aparência bonita. Não é se você tem saúde para dar e vender. Não é se você tem um carro, uma moto, uma bicicleta legal, roupas, uma profissão que lhe dá um certo prestígio. Não é isso. É seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença que irá fazer na vida das pessoas. As pessoas não vão querer saber o que você tem no final das contas. Mas se você viver como Cristo, pode ter certeza, as pessoas irão perguntar: por que essa pessoa é assim? Por que ela vive assim? Por que ela age assim? E o reconhecimento, no final das contas, será para o Senhor Jesus Cristo. Então busque a unidade dessa igreja. Proclame a paz nessa igreja. Revele esse caminho de humildade para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e que nós possamos dizer à sociedade aqui, ao nosso bairro: nós não estamos aqui para ficar juntando pedrinhas, conchinhas no mar. Nós não vamos desperdiçar as nossas vidas com essas frivolidades. Nós estamos aqui para se desgastar, suar, morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E alegres, felizes são aqueles que entregam as suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor e servem ao Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos pela falta de atenção. Perdoa-nos pela falta de afeição. Perdoa-me, Senhor, pela incapacidade de comunicação. Mas por meio do Espírito Santo, age em nossos corações. Faz com que nós apliquemos de fato a Tua palavra. E que no final das contas, o Teu nome seja exaltado. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.